realmente nós tivemos uma desindustrialização nas últimas décadas grande e precoce, né? Então é preciso estancar e voltar a recuperar. Se a gente pegar o PIB do segundo trimestre, ele foi positivo. Primeiro porque estava esperando 0,9% de crescimento do PIB e cresceu 1,4%. Depois, quando a gente abre esse crescimento, a indústria cresceu 1,8% e o investimento 2,1%. Então, quando você abre a qualidade desse PIB, a indústria que acabou tendo um papel mais importante. E eu queria destacar o seguinte, uma proposta até da Fiesp, e que não tem impacto fiscal, mas que é fundamental para a indústria. O parque industrial brasileiro ficou em alguns setores um pouco envelhecido, que como você tinha uma capacidade ociosa grande, para que eu vou investir? E dificuldade de competitividade. Então, o que aconteceu? Aumentou a confiança dos empresários, aumentou a confiança dos consumidores e diminuiu a capacidade ociosa. A atividade industrial está em 82% do PIB. Vamos investir. Então, é a hora de investir. Aí o governo lançou o depreciação acelerada. Troque as máquinas e equipamentos, que eu lhe reduzo o imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido. Você não está abrindo mão de imposto, é só o fluxo. Ao invés de eu depreciar uma máquina em 15 anos, 12 anos, eu deprecio em 2 anos. Então você tem um estímulo para comprar a máquina mais barata. Agora, o que você vai pagar de imposto no período vai ser igual. O governo perde no fluxo. Então ele precisa ter uma compensação para o fluxo, mas não no conjunto. Então é uma medida inteligente, porque ela vem ao encontro de duas necessidades: aumentar investimento, aumentar a produtividade. Então a depreciação acelerada é um programa da NIB, da Nova Indústria Brasil, aliás feita a pedido da Fiesp. Quando o presidente Lula esteve na Fiesp ano passado, o Josué colocou de maneira muito clara a necessidade de ter um programa de depreciação superacelerada. Estava presente também o ministro Fernando Haddad. Nós fizemos e já está aberto. As empresas podem já encaminhar à Receita Federal, ao Ministério da Fazenda, os seus pedidos para poder renovar o parque fabril. E vai gerar muito emprego e muito desenvolvimento na área da indústria de máquinas e equipamentos. Mas ainda insistindo só nesse ponto, o senhor acha que volta a ter esse percentual de representatividade dentro do PIB ou realmente o próprio cenário mundial mudou muito em relação à indústria, né? A indústria mudou no mundo. O senhor acredita que a indústria pode chegar novamente a representar até quanto? Vocês fazem, e aí até deixo a pergunta para o senhor também, até quanto do PIB, né? Já que já foi mais de 35, hoje está em 11,5. Eu acho que a indústria vai crescer, vai crescer. Há um princípio em medicina que vale para a economia: suprima a causa, que o efeito cessa. Nós precisamos agir nas causas do baixo investimento e da baixa produtividade, né? Uma é custo Brasil, a outra é investimento menor, a outra é produtividade menor. Então é preciso, essas medidas todas da NIB, da Nova Indústria Brasil, buscam agir nas causas dos problemas. Ter uma indústria mais inovadora, uma indústria mais competitiva, uma indústria mais verde, mais sustentável, com descarbonização, e uma indústria exportadora. Fortalecer uma cultura exportadora. Eu acho que vai crescer. É difícil dar um número, até porque isso depende da economia mundial, depende da macroeconomia, mas eu acho que nós vamos ter muitas oportunidades. O que é importante? Os investimentos já anunciados pela indústria brasileira já passaram de R$500 bilhão, já anunciados, até 2027. Então você tem indústria automotiva, 130 bilhões anunciados. Indústria de alimentos, 120 bilhões anunciados. Indústria siderúrgica, 100 bilhões anunciados. Todas as cadeias, indústria eletroeletrônica, 85 bilhões. Papel e celulose, 110 bilhões. Então a maioria dos complexos industriais
anunciaram investimentos, que é uma ótima notícia, é isso que o Brasil precisa. O senhor só para fechar essa questão do PIB, o senhor faz alguma projeção? É difícil. Ou gostaria que chegasse em quanto? Rosiane, como o presidente colocou, o que importa é nós invertermos, termos um ponto de inflexão no decréscimo da indústria de transformação em relação ao PIB. A quanto ele vai chegar, eu acho que é menos importante do que termos o ponto de inflexão. Até porque hoje a indústria está muito associada a serviços, ou seja, a própria mensuração hoje é um pouco mais difícil do que era no passado. Então, eu acho que está havendo esse ponto de inflexão. O presidente mesmo colocou. A formação bruta de capital fixo, graças aos investimentos da indústria, melhorou no segundo trimestre. Está puxando o PIB.